Psicografia falsa. Você sabe que isso existe? E quer saber como descobrir se é falsa? Vamos falar sobre isso? Seja bem-vindo ao canal Aprendendo sobre Mediunidade. Meu nome é Anderson Gomes. Se você gosta do assunto sobre espiritualidade, parapsicologia, efeitos paranormais, fenômenos paranormais, sobre estados alterados de consciência, todos esses mistérios e transformar tudo isso em autoconhecimento na sua vida, você vê o canal certo para você crescer, evoluir, melhorar em diversos tipos de aspectos, seja na sua vida no geral, seja no trabalho, seja nos seus relacionamentos. Então vamos falar um pouco sobre esse assunto, que é psicografia falsa. É claro que ninguém quer receber uma psicografia falsa e nós temos que ter muito cuidado ao analisar essas coisas, para não cometer injustiças. Vejam que, como que nós analisamos uma psicografia? Até um tempo atrás, quando o Chico Xavier ficou muito famoso em relação a psicografias, porque o Chico tinha uma capacidade extraordinária em que mudava até a caligrafia e tudo mais. Muitas pessoas faziam exames grafotécnicos sobre a questão da originalidade da psicografia, para entender aquilo ali se realmente era a pessoa que assinava. Inclusive tem um estudo que não é antigo, que é de um livro de dois psiquiatras e um filósofo, certo? Dá até nome de um filme, Dois psiquiatras e um filósofo. Mas é um livro muito bom, chama-se Ciência da Vida Após a Morte. Então é um livro científico com estatísticas, com demonstrações, com estudos, referências bibliográficas e tudo mais. Você que gosta desse apoio da ciência. E lá fala justamente de um estudo que eles fizeram na Universidade Federal de Juiz de Fora, nas psicografias do Chico Xavier, comprovando que realmente eram verdadeiras, eram das pessoas as quais assinavam, com referências, com grafias e tudo mais. Então veja que naquele tempo do Chico Xavier, uma preocupação maior era o exame grafotécnico, para saber pela letra. Porém, nós sabemos que tem uma vibração aqui do lado, acho que é o ar-condicionado. Nós sabemos que a questão da psicografia para os médiums, nem sempre o médium ele é um médium mecânico, ou seja, a psicografia acontece independentemente da sua mente. Ele não precisa raciocinar, ele não precisa pensar, não precisa mexer o braço mexe automático. Nem toda psicografia é dessa forma. Muitos médiums de psicografia são intuitivos, então eles recebem um fluxo mental das informações que são psicografadas. Muitas pessoas têm uma ânsia por receber essa psicografia justamente por causa do amor, por causa da saudade, então depositam confiança nos médiums. Mas entendam, médiums são seres humanos. Seres humanos que têm falhas, têm vícios, têm problemas, têm manias, têm questões da sua personalidade, muito dificilmente, às vezes com grande dificuldade, nós compreendermos a complexidade. Então, vejam que muitos médiuns, sim, agem de boa fé. Eu acredito e tenho fé nisso, que a maioria dos médiuns agem de boa fé. Porém, existe uma camada de médiuns que, por razões diferentes, fingem psicografia. Quais razões? Por exemplo, uns por razões econômicas mesmo, de cobrar psicografia. E veja, isso é um grande motivo para você desistir deste médium. Se você vai em um centro que se diz espírita ou não, isso eu nunca vi acontecer em centros verdadeiramente espíritas, certo? Olha o que eu estou dizendo, preste atenção no que eu estou dizendo, para depois não ter gente fazendo confusão. O Anderson falou que os centros espíritas, os médiuns falsificam. Não, eu estou falando que centros espíritas de verdade não cobram por manifestações mediúnicas de qualquer tipo, não cobram por passes ou qualquer prática, certo? Então vejam que o médium sério, ele explica isso para as pessoas, que a psicografia não vem de forma obrigatória quando alguém pede. Não é como você pegar um telefone, mandar um WhatsApp, fazer uma ligação e chamar a pessoa e dizer, me dá informações, certo? Então você não consegue fazer, você não tem garantia. Não dá para você dizer para uma pessoa, venha semana que vem,
que vai ter uma psicografia do seu filho. Isso é muito complicado, se prometer tal tipo de coisa. Alguns médiuns, aí tem o médium com interesse econômico, que cobra. Pode até usar o nome do espiritismo, usar nomes de figuras famosas que já morreram para dizer que tem o suporte dessas figuras, de mentores espirituais de luz e tudo mais, né? Para criar um manto ali de perfeição ou de bondade, mas querem, na verdade, tirar o seu dinheiro. E vão dar mensagens ali aleatórias, para você ficar contente com isso. Alguns médiuns podem fazer isso por fama, por desejo de atenção ou de domínio daquele lugar que eles têm. Eles transformam o lugar que eles têm numa seita. Então eles querem ser adorados. Eles querem controlar os seus seguidores ali, os seus fiéis. E aí eles fingem psicografias. Aí agora, objetivamente, como que você sabe? Como que você sabe? Bom, primeiro, um dos fatos que eu falei, cobrar. Se ele cobra, já fuja. Fuja desse cara. Segundo fato, se ele promete. Médium não tem como prometer. O médium, às vezes, ele não tem como prometer comunicação nenhuma de espírito. Porque o espírito, pense bem, é uma pessoa. Como que você sabe que aquela pessoa vai querer se comunicar? Se ela pode se comunicar, se ela tem permissão para se comunicar ou tem até condições de se comunicar. Você não sabe. Então você não pode prometer a psicografia. Segundo, um outro ponto importante que talvez seja até aí é um ponto de análise específica. Quando você pegar a psicografia, observe a forma de expressão. Tá certo que, como eu falei para vocês, muitos médiuns não mudam a letra, então não dá para você saber. Não dá para olhar a letra. Isso não é um ponto exato de avaliação, a não ser que a letra saia parecida e você pode comparar. Mas muitos médiuns não mudam a letra, então você tem que olhar pela forma da comunicação, como aquela pessoa se expressa. Então você vai ver vícios de linguagem, apelidos que a pessoa usava, referências de vida e informações específicas. Observe essas informações específicas que tem ali, como o Chico Xavier botava às vezes, né? A comunicação vinha na comunicação dele, onde o espírito falava de coisas, por exemplo, né? Dizer que eu perdi um óculos, mas eu sei que este óculos está caído embaixo da minha cama, num cantinho da parede. E aí, ele não sabia disso, só descobriu depois de desencarnado, e ninguém da família sabia. Aí a família chega em casa, vai lá, mexe a cama, olha, e o óculos está lá no cantinho que foi dito. Como já houveram casos relatados, de descobrir até testamentos deixados, que o espírito veio e disse onde estava, e o testamento estava lá, guardado, né? Então veja que tem formas, esses referenciais que ninguém sabe e você consegue descobrir a partir da informação é um jeito. E a forma de falar, cada um, gente, tem uma identidade no conversar, no falar, no se expressar, o jeito de chamar as pessoas. Então este é um dos principais modos de você descobrir. Então analise isso e você não vai cair em certas balelas. Cuide com as mensagens genéricas, querida mãezinha. Aí você vai pensar, poxa, mas meu filho nunca me chamou de querida mãezinha. Como que agora numa psicografia me chama de querida mãezinha? São os clichês de psicografia, né? Expressões que a pessoa nunca usou, não estava acostumada a usar e de repente solta isso numa psicografia. E aí você vai ver que aquilo não é ele, não é ela, não é a pessoa que você esperava. Então analise bem. Não se permita ir somente pelo seu emocional, a gente vai pela nossa fé, pelo emocional e acaba se permitindo cair, às vezes, certas histórias. Então, muito cuidado, meus amigos, analise, mas existem médiuns verdadeiros e muito bons. Então, muito obrigado por ficar até aqui, muita paz, muita luz. Até o próximo vídeo.